Armas silenciosas para guerras quietas. Parte 2. Introdução teórica. A tecnologia de armas silenciosas de hoje é fruto de uma ideia simples, descoberta, expressa de maneira sucinta e efetivamente aplicada pelo citado Sr. Mayer Amschel Rothschild. O Sr. Rothschild descobriu o componente passivo ausente da teoria econômica, conhecido como indutância econômica. Ele, é claro, não pensou em sua descoberta nesses termos do século XX, e com certeza a análise matemática teve que aguardar a segunda revolução industrial, o surgimento da teoria mecânica e da eletrônica e finalmente a invenção do computador eletrônico, antes que pudesse ser efetivamente aplicada no controle da economia mundial. Isso foi no final do século XVIII. O Rothschild ele foi o fundador do império bancário da família Rothschild. Ele ampliou sua fortuna utilizando os mesmos conceitos de transações monetárias aplicados nos séculos XII e XIII pelos Cavaleiros Templários, que originaram o sistema bancário moderno. Conhecimento é poder, e poder nunca se dissipa nesses círculos ao longo das gerações, mas vai sendo acumulado e aplicado à medida que mais recursos se tornam disponíveis, sempre visando o controle absoluto do ser humano, que é o objetivo final da agenda, né? Então, aqui nas próximas páginas eles falam sobre o sistema econômico, fazendo uma analogia com energia. Falam também sobre manipulação de economia, da economia das nações através de guerras. Continuando. Olha que interessante aqui. A resposta da estrutura familiar a futuros choques econômicos poderá ser prevista e manipulada. A sociedade se tornará um animal bem regulado, com suas rédeas sob o controle de um sofisticado sistema de contabilidade de energia social, regulado por computador. Eventualmente, todo elemento individual da estrutura social ficará sob controle do computador, através do conhecimento de preferências pessoais, garantido pela associação do computador das preferências do consumidor, através do código de barra, com consumidores identificados pelo uso de um cartão de crédito e, posteriormente, um número permanente tatuado no corpo, invisível sob iluminação ambiente. Isso foi nos anos 50, não esqueça disso, eles estão falando sobre isso nos anos 50. Eles já estavam falando de algoritmos, da internet 2.0, sobre como os computadores teriam conhecimento das nossas preferências pessoais. Vou citar aqui 2 trechos do livro Entre Duas Eras, o papel da América na Era Tecnotrônica, de Zbigniew Brzezinski. A Era Tecnotrônica envolve o surgimento gradual de uma sociedade mais controlada. Essa sociedade seria dominada por uma elite desapegada de valores tradicionais. Logo será possível manter sob vigilância quase contínua qualquer cidadão e dele se ter arquivos completos atualizados, contendo até as informações mais íntimas. Esses arquivos serão submetidos instantaneamente às autoridades. Em breve, o público não vai ter a capacidade de raciocinar ou pensar por eles mesmos. Eles só serão capazes de repetir a informação que tiveram no noticiário da noite anterior. Bom, isso foi escrito nos anos 70, né? E não é verdade, não é um fato que até o surgimento da internet as pessoas acreditavam em tudo que vinham na mídia. É apenas uma questão de tempo até que a nova geração de programadores economistas privados compreenda as implicações de longo alcance do trabalho iniciado em Harvard em 1948. A velocidade com que eles poderão comunicar seu aviso ao público dependerá principalmente do quanto formos eficientes em controlar a mídia, subverter a educação e manter o público distraído com assuntos sem importância real. O que eles estavam dizendo aqui já nos anos 50 é que quanto mais cedo eles alienassem o público e tivessem o controle total da mídia e da sociedade, que de certa forma aconteceu,
menos chance haveria de, de uma revolta generalizada do público. O verdadeiro propósito deles nos dar a internet nunca foi verbalizado. Eles sempre souberam do potencial que essa tecnologia tinha de ser usada contra eles pela população. Mas sem nos dar a rede, eles não teriam um sistema tão eficiente que interligasse pessoas do mundo todo e fornecesse nossos dados para as instituições. Então a notícia de que os nossos e-mails, dados e comunicações privadas estavam sendo gravados e arquivados pela NSA há anos, e de que a Google, o Facebook e outras empresas de tecnologia estavam repassando nossos dados pessoais para corporações, não deveria causar choque algum, pois essa sempre foi a intenção. Só não anunciaram oficialmente. A tecnologia que nos vendem a altos preços, o que eles chamam de tecnologia de ponta, é lixo comparado ao que eles têm. As indústrias fazem uma fortuna nos vendendo ferro velho reciclado a preço de ouro. Eles não admitem que tem tecnologias mais avançadas porque, bom, em primeiro lugar, apesar do lucro ser essencial, conhecimento é poder e conhecimento não tem preço. Segundo, eles não querem entregar às populações tecnologias que poderiam resolver os problemas do mundo. Eles querem usar esse poder para nos controlar do nascimento à morte, em uma espécie de utopia tecnológica dos tiranos. Se eles realmente quisessem o bem da população, não esconderiam. Aqui eles estão falando sobre os governos aqui. Eles devem eventualmente recorrer à guerra para equilibrar a conta, porque a guerra é apenas o ato de destruir o credor, e os políticos são os assassinos contratados publicamente, que justificam o ato de manter a responsabilidade e o sangue fora da consciência pública. Se as pessoas realmente se importassem com o próximo, controlariam seu apetite, ganância, procriação, etc., para que não precisassem operarem um sistema social de crédito ou bem-estar que rouba do trabalhador para satisfazer o vagabundo. Como a maioria do público, em geral, não exerce restrição, existem apenas duas alternativas para reduzir a indutância econômica do sistema: deixar a população se espancar até a morte na guerra, o que resultará apenas na destruição total da Terra, ou assumir o controle do mundo através do uso de armas silenciosas econômicas, em uma forma de guerra silenciosa, e reduzir a indutância econômica do mundo a um nível seguro por um processo de escravidão e genocídio benevolentes. A última opção foi tomada como opção obviamente melhor. Nesse ponto deve ficar claro para o leitor por que o segredo absoluto sobre as armas silenciosas é necessário. O público em geral se recusa a melhorar a sua própria mentalidade e sua fé em seus semelhantes. Tornou-se uma manada de bárbaros em proliferação e, por assim dizer, uma praga na face da terra. É deixado para os poucos que estão realmente dispostos a pensar e sobreviver como os mais aptos à sobrevivência para resolver o problema por si mesmos, como os poucos que realmente se importam. Caso contrário, a exposição da arma silenciosa destruiria nossa única esperança de preservar a semente da futura humanidade verdadeira. Para quem lê isso aqui de primeira, assim, parece até que é uma coisa boa, assim, né? Eles querem preservar a humanidade, mas você tem que ler nas entrelinhas, tá? Quando eles falam ali sobre procriação, ganância, eles não estão falando exatamente da maneira que parece ali, né? Eles enxergam a gente como uma praga mesmo, uma praga no mundo. E eles querem diminuir a população drasticamente, tá? Nos próximos anos. Então, assim, é assim que eles enxergam a gente, tá? Esse pessoal vive em outro patamar, tá? Eles vivem em outro mundo, eles não fazem ideia, eles não têm ideia de como é trabalhar para ter o sustento diário, eles não têm empatia alguma com o público. Temos aqui também um trecho interessante onde eles falam sobre as informações que eles querem investigar de cada cidadão, né? Escutas telefônicas, vigilância, análise do lixo, comportamento dos meninos do colégio, nível de vida segundo alimentação, vestimento, contatos sociais, telefone, gravação dos telefonemas, até certificados de nascimento, família, amigos, sócios, adesão a associações, afiliação política, costumes pessoais de compra, cheques bancários, uma série de coisas aqui, até os detalhes mais íntimos da vida das pessoas é o que eles querem ter acesso.
Isso bate perfeitamente com o que Zbigniew Brzezinski falou a respeito, nos anos 70, a respeito do computador ter informações, ter todas as informações de uma pessoa, né? Padrões de hábito, programação, né? Aqui, forças e fraquezas, atividades, esportes, hobbies, medo, raiva, registro criminal, registros hospitalares, registros psiquiátricos, medos, raiva, repulsa, adaptabilidade, reações aos estímulos, violência, sugestionabilidade ou hipnose, dor, prazer, amor e sexo, mecanismo de sobrevivência, consumo de álcool, consumo de drogas, entretenimento, fatores religiosos que influenciam o comportamento. Para eles é essencial ter todo tipo de informação a respeito da sua vida, desde crenças políticas até detalhes do seu dia a dia. Vamos aqui para o tópico de estratégias. Distração, a estratégia primária. A experiência provou que o método mais simples de garantir uma arma silenciosa e obter controle do público é manter o público indisciplinado e ignorante dos princípios básicos dos sistemas, os deixando, enquanto isso, confusos, desorganizados e distraídos com assuntos sem real importância. Isso é alcançado: 1. Desligando suas mentes, sabotando suas atividades mentais com um programa de educação pública de baixa qualidade em matemática, lógica, design de sistemas e economia, desencorajando a criatividade técnica. 2. Manipulando suas emoções, aumentando sua autogratificação e satisfação em atividades emocionais e físicas através de afrontamentos e ataques emocionais implacáveis, estupro mental e emocional, por meio de uma constante enxurrada de sexo, violência e guerras na mídia, especialmente na TV e nos jornais. B. Dando a eles o que desejam em excesso, junk food para o pensamento, privando-os do que realmente precisam, reescrevendo a história e a lei, sujeitando o público a coisas bizarras, podendo assim mudar seu pensamento de necessidades pessoais para prioridades externas altamente fabricadas. Isso impede o interesse e a descoberta das armas silenciosas da tecnologia de automação social. A regra geral é que há lucro na confusão. Quanto mais confusão, mais lucro. Portanto, a melhor abordagem é criar problemas e oferecer as soluções. Resumo da distração. Mídia. Manter a atenção do público adulto desviada das questões sociais reais e cativada por assuntos sem real importância. Escolas. Manter o público jovem ignorante da realidade da matemática, economia, direito e história. Entretenimento. Manter o entretenimento público abaixo do nível da sexta série. Trabalho. Manter o público constantemente ocupado, sem tempo para pensar, na fazenda com os outros animais. Consentimento. A vitória principal. Base psicológica. Quando o governo é capaz de cobrar impostos e apreender propriedades privadas sem justa compensação, é uma indicação de que o público está pronto para se render e está consentindo com a escravidão e a invasão legal. Um bom e facilmente quantificável indicador do tempo de colheita é o número de cidadãos públicos que pagam imposto de renda, apesar da óbvia falta de serviço recíproco ou honesto do governo. É essencial reconhecer que, nesse momento, o consentimento público ainda é uma chave essencial para a liberação de energia no processo de amplificação econômica. Portanto, o consentimento como um mecanismo de liberação de energia será agora considerado. O serviço militar obrigatório. Poucos esforços de modificação do comportamento humano são mais notáveis ou efetivos do que os da instituição socio-militar conhecida como serviço militar obrigatório. O principal objetivo do serviço militar ou de instituições desse tipo é implantar, por intimidação, nos jovens de uma sociedade a convicção idealista de que o governo é onipotente. Ele logo é ensinado que uma oração é lenta para reverter o que uma bala pode fazer em um instante. Dessa maneira, um homem treinado em um ambiente religioso por 18 anos de sua vida pode, por esse instrumento do governo, ser quebrado
expurgado de suas fantasias e ilusões em uma questão de apenas alguns meses. Uma vez que essa convicção é fixada, todo o resto se torna fácil de implantar. Ainda mais interessante é o processo pelo qual os pais de um jovem, que supostamente o amam, podem ser induzidos a mandá-lo para a guerra até a morte. Fator 1. Como em toda abordagem de sistema social, a estabilidade é alcançada apenas pela compreensão e consideração da natureza humana, padrões de ação, reação. Uma falha nesse processo pode ser, e é geralmente, desastrosa. Como em outros esquemas sociais humanos, uma forma ou outra de intimidação ou incentivo é essencial para o sucesso da convocação. Para garantir o sucesso da convocação, programação, lavagem cerebral individual, a unidade familiar e amigos próximos devem ser envolvidos e controlados. Fator 2. O pai. O homem da casa deve ser domesticado, para garantir que o pequeno Júnior cresça com treinamento e atitudes sociais corretos. A mídia publicitária, etc., está empenhada em garantir que o futuro pai seja submisso à esposa antes mesmo dele se casar. Ele é ensinado que ou ele está em conformidade com o entalhe social cortado para ele, ou sua vida sexual será prejudicada e sua frágil companhia será zero. Ele é levado a ver que as mulheres exigem mais segurança do que um comportamento lógico, de princípios ou honroso. Quando o filho tiver que ir à guerra, o pai, mole como geleia, colocará uma arma na mão do pequeno Júnior antes que se arrisque a sofrer a censura de seus colegas, ou faça papel de hipócrita, entregando sua opinião pessoal ou sua autoestima. Júnior irá para a guerra, ou o pai ficará envergonhado. Então Júnior irá para a guerra, sem se opor ao verdadeiro propósito da convocação. Fator 3. Mãe. O elemento feminino da sociedade humana é governado primeiro pela emoção e depois pela lógica. Na batalha entre a lógica e a imaginação sempre vence. A fantasia prevalece. O instinto materno domina, de modo que a criança vem em primeiro lugar e o futuro em segundo. Uma mulher com um bebê recém-nascido tem olhos estrelados demais para vê-lo, como a bucha de canhão de um homem rico ou uma fonte barata de trabalho escravo. Uma mulher deve, no entanto, ser condicionada a aceitar a transição para a realidade quando ela vier ou antes. À medida que a transição se torna mais difícil de administrar, a unidade familiar deve ser cuidadosamente desintegrada e os centros de educação pública e de assistência à infância do Estado devem se tornar mais comuns e obrigados legalmente, a fim de iniciar o desapego da criança, da mãe e do pai em tenra idade. A inoculação de drogas comportamentais, como a Ritalina, pode acelerar a transição para a criança. Vou terminar aqui esse vídeo com uma nota do autor, que primeiro apresentou esse documento no livro, em 1996, William Cooper. Muitos argumentarão que armas silenciosas para guerras quietas é apenas um aglomerado de palavras aleatórias pelas quais o escritor nunca tomou crédito ou responsabilidade. Aqueles que assim o fazem ignoram as verdades autoevidentes contidas no documento. Eles ignoram essas verdades porque elas são prova da sua própria ignorância, que eles não podem encarar. O documento, achado primeiro em 1969, delineia corretamente eventos que subsequentemente vieram a acontecer. Isso não pode ser ignorado ou dispensado. Esse documento é genuíno. Suas verdades não podem ser negadas ou deixadas de lado. A mensagem é essa. Ou você aceita que você tem sido gado e a consequência final de ser gado, que é escravidão, ou você deve se preparar para lutar e, se necessário, morrer para preservar a sua liberdade dada por Deus. Essa última frase é a verdadeira razão porque as pessoas escolhem ignorar armas silenciosas para guerras quietas. Elas não estão prontas para admitir que elas têm sido gado. Elas não estão preparadas para lutar e, se necessário, morrer pela liberdade. Bom, é isso, pessoal. Li aqui algumas partes. Se você chegou até essa parte do vídeo, parabéns! Seu interesse é genuíno e não apenas curiosidade.
Você faz parte de uma pequena minoria que pode mudar o Brasil e o mundo. Você entende que só através da leitura e estudo dos movimentos do inimigo podemos ter sucesso. Vejo você no próximo vídeo.